Bom dia, crianças. Na nossa aula de português, iremos trabalhar o texto de divulgação científica, tá? Texto puxa texto, lá na página 13. Acompanhe a leitura do texto e a explicação da atividade, tá bom? Vamos ler agora o texto, retirado do site da Folhinha sobre os morcegos. Dúvida animal. Por que os morcegos voam só à noite? Nicolas Martins, Palestino. Os morcegos preferem voar à noite porque são parentes de animais noturnos. Eles também têm vantagens para voar à noite. Por exemplo, conseguem enxergar mesmo com pouca luz. Isso porque usam uma espécie de radar para identificar obstáculos ao longo do voo. Maurício Graipel, professor especialista em mamíferos silvestres brasileiros da Universidade Federal de Santa Catarina. Certo? Então, ele publicou esse pequeno texto, né, no site da Folhinha sobre os morcegos, né? Essa curiosidade. Aí, logo vem uma pergunta sobre o título que tem. Por que os morcegos voam só à noite? Há um nome e um número. O que eles indicam? Lá, depois desse título que a tia leu, ó, porque os morcegos voam só à noite, logo embaixo tem o quê? Tem o nome de uma pessoa e um número depois da vírgula. Então, esse nome é o quê? É quem fez, quem enviou, quem criou esse texto. E o número indica o quê? Esse númerozinho. 3. Sobre o texto, há o nome de Maurício Graipel. Por que consta o nome dele? Por que consta o nome dele nesse texto? Porque ele é o especialista em mamíferos que forneceu as informações para a resposta ao leitor? Ou porque ele também tem dúvidas sobre esse animal estranho, no caso o morcego? Ou é porque provavelmente ele é parente de Nicolas Martins Palestino? Então você vai marcar a opção correta, tá? De acordo com o texto, quais são as características dos morcegos que facilitam o voo à noite? Então, se é de acordo com o texto, você vai lá novamente retornar o texto, fazer a leitura e encontrar a resposta desta pergunta. Antes do título, há uma indicação: dúvida animal. Há dois sentidos possíveis para essa expressão. Você vai marcar, né, um xizinho nas duas possíveis expressões, ok? Aí eu tenho: a dúvida é sobre um animal está indeciso, a dúvida é muito interessante, ter dúvida é algo ruim. Então, qual desses itens aqui está o quê? Relacionado a esse título, a esse subtítulo, ó, dúvida animal. Lá tem dúvida animal. Será que é o animal que está com dúvida? Ou é a dúvida sobre aquele animal? Ou é um animal que está indeciso? Ou é a dúvida? É muito interessante. Ter dúvida é algo ruim. 6. Qual é o público leitor desse texto? Esse texto ele foi criado para quem? Para os jovens, que é o juvenil? Para os adultos ou foram para as crianças, que é o infantil? 7. Assinale o que você levou em conta para identificar o público leitor. Então, onde o texto foi publicado, a linguagem do texto, especialmente vocabulário empregado, a presença do glossário, o leitor que enviou a pergunta para a folhinha ser criança. Então, você vai marcar a opção que o quê? Que pode identificar, no caso aqui, você respondeu a sexta questão. Ah, tia, eu acho que o público desse texto foi para atingir quem? O infantil, as crianças. E por que você acha isso? Aí você vai responder, de acordo com o texto, a questão 7, tá? 8. Esse texto tem a mesma finalidade do conto? Justifique sua resposta, certo? Ao ler, é preciso estar atento às condições de produção escrita e de recepção. Entre esses elementos, fique atento ao título da publicação, ao nome de quem escreveu,
a quem publicou e quem foi escrito, qual é a sua finalidade. Então, é uma atividade bem simples, vocês podem estar respondendo de acordo com o texto. Se haver dúvida, já sabem, perguntem, mandem mensagens, tá? Fazem chamada de vídeo que a tia vai ajudar vocês, ok?